Pinheiro em Destaque, módulo 1, da usina de energia elétrica à usina de Ideias. Neste vídeo, se pretende apresentar um itinerário de como a usina de energia elétrica de Pinheiro deu espaço à usina de Ideias. Necessário se faz uma breve informação sobre a cidade de Pinheiro. Este destaque nos leva a remontar algumas referências históricas sobre a fundação atribuída ao capitão Inácio José Pinheiro, pecuarista alcantarense, que, segundo a maioria dos relatos, teria saído de Alcântara, objetivando encontrar um local de pastagem para aproximadamente mais de 3.000 cabeças de gado de sua propriedade. Dificuldade esta, em face das quase 18 fazendas instaladas nas cercanias de Alcântara. Após alguns dias de viagem, deparou-se com uma imensa planície e pensou haver descoberto o que realmente procurava, atingindo os campos de Pericumã em 30 de março de 1819. Entretanto, esta data ganhou importante controvérsia entre pesquisadores recentes, elaboradas pelo ilustre escritor e acadêmico da Academia Pinheirense de Letras, Artes e Ciências, APLAC, Amoré de Castro Alvim, em seu livro O Lugar do Pinheiro, dando conta de que em 1807 o capitão mor Inácio Pinheiro teria procurado o governador-geral do Maranhão, D. Francisco Melo Manuel da Câmara, para relatar que em 23 de novembro do ano de 1806, seguindo orientações do seu antecessor, Antônio Carlos Saldanha, havia estabelecido uma povoação entre as terras de Alcântara e Guimarães, denominada Lugar do Pinheiro. Controvérsias à parte, por não ser este o objetivo deste vídeo, se faz necessário fazer o registro de duas datas que não podem passar despercebidas. A primeira, do ano de 1855, quando a Lei Provincial 370, de 26 de maio, criava a freguesia de Santo Inácio de Pinheiro. E a segunda lei, de 1856, quando, por meio da Lei Provincial 439, de 3 de setembro, Pinheiro foi elevada à categoria de vila. Para melhor contextualização, exige-se uma breve referência a quem foi Inácio José Pinheiro. Nascido em Portugal, veio para o Brasil ainda muito jovem, radicando-se em Alcântara, Maranhão, onde constituiu família. Exerceu a função de capitão do regimento de milícias e comandante da vila de Alcântara. O governador Diogo de Souza o promoveu em 15 de setembro de 1803 ao cargo de capitão-mor de Alcântara, assumindo com este posto a responsabilidade pela manutenção da ordem no distrito da vila. Estas breves considerações necessárias nos remetem ao tema deste vídeo, ou seja, sobre a instalação da luz elétrica em Pinheiro e seus respectivos prefeitos, que trabalharam na execução desse importante projeto, e dentre eles merecem destaque José Anastácio de Araújo Souza, de família oriunda do município de São Bento, que se radicou em Pinheiro e, tendo assumido em 1910 a chefia do Partido Conservador com a morte do seu pai, Raimundo de Araújo Souza, permanecendo nessa condição por mais de 20 anos, o que lhe proporcionou um prestígio político considerável e a eleição
por 4 mandatos de prefeito nos anos de 1905 a 1908, 1913 a 1915, 1919 a 1921 e 1925 a 1927. Em sua primeira administração, implementou 2 importantes feitos para a cidade: a construção do mercado e a iluminação pública movida a petróleo. Outro destaque vai para Josias Peixoto de Abreu. Dirigiu a cidade de Pinheiro nos anos de 1922 a 1924 e 1928 a 1930. Era dotado de uma destacada capacidade empreendedora e foi considerado um excelente administrador, honesto e criterioso. Merece destaque, entre outros feitos, a instalação da luz elétrica, considerado o mais importante, visto que havia percebido, assim como a população pinheirense, que a iluminação movida à base de petróleo, inaugurada em 1909, na administração do prefeito José Anastácio, e a experiência da iluminação movida a carbureto em 1912, na administração municipal do prefeito João Batista Soares, não apresentaram resultados satisfatórios para os anseios da comunidade. O empreendimento elétrico era, de certa forma, temerário, pois exigia um orçamento quase 2 vezes maior que a receita do município, levando em consideração um comércio relativamente pequeno de crédito. Assim conseguiu pela Lei Orçamentária número 2, de 9 de janeiro de 1922, a autorização da Câmara para contrair empréstimo no valor de 15 contos de réis, para aquisição das despesas iniciais do material elétrico, necessário à consignação de 5.200 contos de réis. Para a envergadura do projeto, cautela e estudos exigiam prudência para não comprometer a saúde orçamentária do município. Para colocar o projeto em prática, José encaminhou correspondência à Casa Alemã Gasmotoren Fabrik Deltze, localizada no Rio de Janeiro, solicitando informações sobre o orçamento para instalação da usina de energia elétrica em Pinheiro. Em resposta, a empresa alemã, e focado no empreendimento, Josias entendeu necessário o aumento do empréstimo inicial para 30 contos de réis, o que lhe foi autorizado pela Câmara através da Lei 105, de 25 de março de 1922, após entendimento com os representantes da empresa alemã em São Luís, Francisco Aguiar e companhia. Referido empréstimo precisava de uma sólida garantia, o que foi assegurado pelo comerciante Albino Rodrigues de Paiva. Assim, solucionada a pendência e o contrato com os representantes da empresa alemã foi lavrado pelo tabelião Mariano Francisco de Araújo e Souza, no dia 11 de abril de 1922. Enquanto aguardava-se o material encomendado no Rio de Janeiro, o prédio para abrigar a usina de energia foi sendo construído em um terreno comprado de Américo de Almeida Gonçalves. Tudo pronto, prédio da usina elétrica construído, motor instalado e previamente testado, o que levou o jornal Cidade de Pinheiro a noticiar que por volta das 6 horas da tarde teve lugar a inauguração oficial da luz elétrica, com o povo reunido em frente ao prédio da usina. No horário marcado, o juiz da comarca, a pedido do prefeito, fez uso da palavra, congratulando-se
com o prefeito e o povo pinheirense, pelo feliz acontecimento, marcando uma nova era do progresso para o município. Não poderia deixar de faltar a proteção divina pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, tendo o padre Martins celebrado o ritual da bênção das máquinas, servindo de paraninfo Elizabeth Barbosa de Carvalho e Basiliano Barroca, que seguraram também as 4 fitas colocadas sobre o motor. Em seguida, as luzes do recinto foram acesas, com palmas dos presentes e saudação ao prefeito. Em seguida, o prefeito convidou o juiz para abrir as chaves da iluminação pública. Estava assim inaugurada a luz elétrica de Pinheiro na usina da luz. Assim, José Anastácio e José de Abreu entraram para a galeria dos grandes prefeitos de Pinheiro. Hoje o prédio da usina de energia, que iluminou a cidade, abriga a Academia Pinheirense de Letras, Artes e Ciências, fundada em 23 de novembro de 2005, cuja instalação ocorreu no dia 17 do mesmo mês e ano, e recebeu o título de Usina de Ideias, tendo a placa na sua logomarca o dístico Accendere ut Illuminet, acender para iluminar, passando assim a iluminar a inteligência e a cultura da cidade, com o justo e merecido título Usina de Ideias.